Bom, esse vídeo aqui é refazendo o vídeo aí do livro de Enoque, pois os links que eu tinha colocado sobre testemunhos, né, de pessoas que tiveram problemas de ler esse livro de Enoque, não estavam abrindo, né? Os links não estavam abrindo, então eu resolvi refazer ele para, né? Porque se pessoas de repente entrassem nos links e não abrissem, eu falar, mas tu deu um link que não abriu, né? Então eu resolvi tirar o vídeo, né, e retirar essa parte, né, onde eu botei os links ali dos testemunhos. Até eu não consegui abrir os links também, então eu resolvi refazer o vídeo. Mas eu fiz o vídeo de novo e eu refiz o vídeo. Eu até coloquei, né, partes que onde eu tinha esquecido de colocar, que é onde o livro de Enoque fala que anjos têm relações com mulheres, ou onde o livro de Enoque fala que anjos ensinaram feitiçarias, né, e adivinhações para as pessoas, anjos caídos, né? O livro de Enoque fala isso. E onde a Bíblia refuta tudo isso, né? Então, eu até botei essas partes aí. Peguei um trecho do livro, né, onde fala essas partes e onde a Bíblia fala isso, né? E enriqueci mais o vídeo aí. Então, fiquem com o vídeo aí, com toda a explicação desse falso livro. Esse é um livro falso, esse é um livro gnóstico, tem influências judaicas, né? Uh, Eu ainda nem coloquei, mas poderia ter colocado o terceiro livro de Enoque, que fala que Enoque é visto como Metaton. Então, poderia ter colocado essa parte para enriquecer mais, só que esse é o terceiro livro, né? Não é o primeiro livro de Enoque. Então, eu foquei só no primeiro livro de Enoque mesmo. Então, fiquem aí com o vídeo, que Deus abençoe a todos. Jesus sempre. Se Jesus é o centro, Jesus é o nosso guia. E a Bíblia é a palavra e a boca de Deus. Amém. Fiquem com o vídeo aí. Enoque, primeiro Enoque, capítulo 6, 7. Olha só. E aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes belas filhas. Os anjos, filhos do céu, as viram e desejaram-nas e disseram uns aos outros: Venham, escolhamos esposas dentre as filhas dos homens e geramos filhos. Bom, continuando. E eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si, e começaram a entrar nelas, e a se contaminar com elas. E ensinaram-lhes feitiçarias, encantamentos e o corte de raízes, e revelaram-lhes plantas. Bom, vamos lá? Bom, o livro de Enoque fala que anjos tiveram relações com mulheres, né? Acabei de mostrar aí um trecho da parte do livro de Enoque, né? Fala que anjos também ensinaram feitiçarias, né? Então vamos lá? Que eu sigo a Bíblia, né? Sigo Jesus, não sigo homens. Mateus 22:30 diz assim: Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Marcos 12:25. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Continuando aí. Lucas 20:34. Jesus respondeu: Nesta vida, os homens e as mulheres casam. 35. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá. Bom, Gálatas 5, versículo 19 diz assim: As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: aos que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus.
Bom, vamos lá. Outro texto aí. Atos 19:19 diz assim: E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Em Atos 19:19, o texto relata um episódio em Efésios, na cidade conhecida por práticas mágicas e ocultistas. O versículo diz: E muitos dos que tinham praticado artes magicais reuniram seus livros e os queimaram. Daí, né, como eu mostrei ali na Bíblia, na própria Bíblia, né? Por que queimaram os livros? Conversão genuína. Essas pessoas haviam se convertido ao cristianismo e decidiram abandonar completamente suas práticas antigas. Queimar os livros em público foi uma forma de testemunho mostrando que não voltariam atrás. Valor simbólico e econômico. O texto destaca que o valor dos livros era altíssimo, cerca de 50.000 dracmas, equivalente a uma fortuna. Isso mostra que a fé em Cristo foi considerada mais preciosa do que qualquer riqueza ou conhecimento oculto. Separação do ocultismo. A ação simbólica, a rejeição das práticas mágicas, alinhando-se com a condenação bíblica ao ocultismo. Deuteronômio 18:10, 12. Bom, vamos lá abrir a Bíblia aqui, ó. Deuteronômio 18:10 ao 12, né? Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas, e é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Bom, vamos lá. Provas arqueológicas. Manuscritos do Qurã, do Mar Morto, descobertas em 1947, incluem 25 fragmentos do livro de Enoque, em aramaico, datados entre o século III a.C. e o século I d.C. Isto mostra que o texto circulava entre os judeus do período do Segundo Templo, mas não na época de Enoque. Diversas versões linguísticas. O livro foi preservado em etíope, ge'ez, além de fragmentos em grego, latim, sírico e copta. Essa diversidade indica que o texto foi traduzido e adaptado, não um original único. Provas científicas. A datação por carbono 14 e paleografia. Estudos recentes usando inteligência artificial e análise paleográfica confirmam que os manuscritos do Corão datam de cerca de 200 a.C. Isso reforça que o livro foi escrito muito depois de Enoque, que viveu antes do dilúvio. A natureza pseudográfica. A ciência textual classifica o livro de Enoque como pseudográfico, escrito por autores anônimos, mas atribuídos a uma figura antiga para dar autoridade. Isso era comum em textos judaicos apocalípticos do período intertestamentário. Manuscritos e códices. Papiro Chester Beat, século IV d.C., preservam partes do livro de Enoque em grego. Indicam que o texto foi traduzido e adaptado, não um original único. A versão etíope, a ge'ez, o livro, sobreviveu principalmente em etíope, mas isso é uma tradução tardia. Mostra que o texto foi transmitido em várias línguas, grego, latim, sírico e copta, reforçando sua natureza compilatória. Fragmentação. Nenhum manuscrito completo existe, apenas pedaços foram preservados. Isso demonstra que o livro nunca teve uma forma única e íntegra. Provas contra a autenticidade do livro de Enoque.
A escrita cuneiforme surgiu depois do dilúvio. A escrita cuneiforme, considerada o primeiro sistema de escrita, surgiu por volta de 3.200 anos antes de Cristo na Mesopotâmia. Se Enoque viveu antes do dilúvio, não havia escrita disponível em sua época. Enoque não estava mais na terra. Gênesis 5:24 afirma: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Ou seja, Enoque foi translatado antes da invenção da escrita. Se não estava mais na terra, não poderia ter escrito ou deixado manuscritos. A carta de Judas não cita um livro. Judas 14:15 menciona uma profecia atribuída a Enoque, não um livro. Isso mostra que havia tradição oral sobre Enoque, mas não um texto escrito. A citação é de palavras, não de um documento. Judas não cita livro nenhum. Judas cita uma profecia. Olha só, Judas 1:14. Foi Enoque, da 7ª geração, a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos e milhares de seus anjos para julgarem todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Genealogia de Adão até Enoque, a 7ª geração. Adão, Gênesis 5:1 ao 3. Sete, filho de Adão, Gênesis 5:3 ao 4. Enos, filho de Sete, Gênesis 5:6 ao 7. Cainã, filho de Enoá, Gênesis 5, versículo 9 ao 10. Mahalaelé, Gênesis 5, versículo 12 ao 13, filho de Cainã. Jared, filho de Maleleel, Gênesis 5:15 ao 16. E Enoque, filho de Jared, Gênesis 5:18. Ou seja, é o 7º depois de Adão, profetizou, é uma profecia. Resumo da profecia. Autor citado, Enoque, o 7º depois de Adão. Acabei de mostrar. Conteúdo, ele anunciou que o Senhor viria com milhares de seus anjos. Objetivo, julgar os ímpios, condenar suas obras e palavras contra Deus. Aplicação cristã. Esta profecia é entendida como referência à segunda vinda de Jesus, quando ele virá em glória, acompanhado dos santos e anjos para exercer o juízo. O livro de Enoque é apócrifo. Todos os concílios da Igreja, Niceia, Laodiceia, Hipona, Cartago, rejeitaram o livro de Enoque como canônico. Foi classificado como apócrifo, ou seja, não inspirado. Até hoje, nenhuma tradição cristã o reconhece como escritura oficial. Só existem fragmentos incompletos. Os manuscritos encontrados em Corã, no Mar Morto, são apenas fragmentos em aramaico, datados entre 200 a.C. a 100 d.C. Nenhum manuscrito completo existe, apenas pedaços preservados em etíope, grego e latim. Isto prova que o texto foi transmitido de forma parcial e tardia. Trechos do livro de Enoque, onde Enoque fala com Deus e anjos. Olha só um trechinho aí para você ver como não é contra tudo que a Bíblia fala. Provas, né? Olha só. Parte do livro. Enoque diante de Deus. No livro de Enoque 1, Enoque 14, 18 ao 23, Enoque descreve sua visão do trono de Deus. Eis que vi grande glória, e o trono estava cercado de fogo, e o grande glorioso se assentou, a sua veste era mais brilhante que o sol, e mais branca que qualquer neve. Nenhum anjo podia entrar e contemplar a face do glorioso, mas eu fui levado até. Aqui, Enoque afirma ter sido levado à presença direta de Deus, algo que a Bíblia canônica não relata.
Enoque 1, do 12, do 3 ao 6. Os anjos pedem a Enoque que intercede por eles diante de Deus. E eles lhe pediram que escrevessem uma petição para que eu levasse ao Altíssimo e que eu intercedesse por eles. Então subi e falei com o Senhor dos céus. Aqui vemos Enoque falando diretamente com Deus em nome dos anjos. Bom, a Bíblia refuta tudo isso. Isso aqui é só uma provinha do que tem no livro de Enoque. O que a Bíblia diz sobre Enoque? Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus, e não foi encontrado, pois Deus o levou. O texto bíblico afirma que Deus levou Enoque, mas não detalha como ou para onde. Não fala explicitamente que ele foi para o céu, foi ao céu. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o translatou. A Bíblia confirma que Enoque não experimentou a morte, mas não descreve uma viagem ao céu, como no livro de Enoque. Quem foi ao céu segundo a Bíblia? João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus afirma que ninguém foi ao céu, exceto ele mesmo. Atos 2,34. Porque Davi não subiu aos céus. Até mesmo Davi, considerado um homem segundo o coração de Deus, não foi ao céu. A Deus plenamente. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Aqui fica claro, só Jesus revelou a Deus de forma plena. 1 Timóteo 6,16. O qual sozinho possui a imortalidade e habita em luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Deus é invisível e inacessível ao homem em sua essência. Moisés e outros tiveram revelações parciais. Êxodo 33:20. Não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus disse a Moisés que ninguém poderia ver sua face diretamente. Só Jesus viu e revelou o Pai. João 6,46. Não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que é de Deus. E este tem visto ao Pai. Somente Jesus viu o Pai diretamente. Colossenses 1,15. E ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a revelação visível de Deus invisível. João 17,17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3,16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o que mostra esses textos todos, né? Mostrando o contexto de que feitiçaria e adivinhações são Deus abomina, né? Detesta. Mostra que anjos não têm relações com mulheres, nem os anjos e nem nós teremos quando nós formos aos céus, pois seremos como eles, como os anjos, que não teremos relações, ou seja, a Bíblia vai contra o livro de Enoque, né? Todas as provas estão aí, se você quer acreditar, né? E que até os cristãos em Atos, né? A igreja, né? Deixou de praticar as magias, adivinhações, as feitiçarias para seguir a Cristo, mostrando que Cristo, né? Que Cristo era que Cristo era em primeiro lugar de tudo, até mesmo em magias e ocultismo, ou seja, a pessoa que segue a Cristo não quer seguir essas coisas de ocultismo ou de magia ou desse livro falso. Então, eu sigo a Cristo, não sigo esses livros falsos. Esse livro é falso, esse livro é gnóstico. O livro de Enoque não foi Enoque que escreveu, pois a escrita mais antiga, cuneiforme, 3.200 anos pelos sumérios, só foi ter depois do dilúvio. O relato segundo Gênesis 5 fala que Enoque não estava mais na Terra, então não tem como Enoque ter escrito o livro. Segundo ponto, né, nenhum concílio aceitou o livro de Enoque. Terceiro ponto, Enoque fala que Enoque subiu aos céus e desceu
e falou com anjos e falou direto com Deus. Bom, a Bíblia fala ao contrário e refuta tudo isso, de que o único que subiu e desceu foi Jesus e que só quem viu Jesus, só quem viu Deus face a face foi o próprio Jesus. Nem Moisés viu Deus, pois em Êxodo vai falar que ele viu ele pelas costas. E Deus diz para ele que ninguém verá a face dele. Ou seja, a Bíblia refutando a ideia de que o livro de Enoque está falando. Outra coisa que o livro de Enoque fala de que anjos, os anjos caídos tiveram relações com mulheres, né? E que fala que eles ensinaram feitiçarias para, né? E a Bíblia também refuta tudo isso, né? De que nem nós no céu e nem os anjos têm relações com ninguém, com mulheres, né? Não tem relações. E de que Deus abomina a feitiçaria. Quem faz essas obras não herdará o reino de Deus. Ou seja, você fica com a Bíblia ou com o livro de Enoque? Bom, eu fico com a Bíblia, Jesus. E você vai ficar com esse livro falso e gnóstico? As provas estão aí. Quer acreditar? Acredita. Eu sigo Jesus. Não sigo homens, não sigo livros apócrifos. Livros gnósticos.